Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E hoje nós vamos conversar sobre uma recente decisão do governo dos Estados Unidos, que está agora sob a liderança do presidente Donald Trump, de suspender por 3 meses o repasse de recursos destinados à ajuda externa, que gerou impactos imediatos e preocupantes para milhares de refugiados ao redor do mundo, que são esses recursos que são destinados às ações humanitárias, como a Operação Acolhida aqui em Roraima. E para conversar sobre esse tema, nós recebemos aqui a professora doutora em Sociedade e Cultura na Amazônia, socióloga, Márcia Maria de Oliveira. Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o convite e seja muito bem-vinda. Beatriz, é uma alegria estar aqui para conversarmos sobre esse tema tão importante e para esclarecer um pouquinho a sociedade sobre o que está por trás de todas essas questões. A gente já estava até adiantando aqui nos bastidores alguns temas, né, alguns debates, mas assim, trazendo, né, para conhecimento, quando o presidente assume agora, né, nesse novo ano, a gestão, e aí ele começa a tomar decisões, a inclusive deportar migrantes do país, a suspender alguns serviços, suspender recursos, né? De forma que isso foi já causando uma preocupação realmente no mundo, porque a gente sabe que os Estados Unidos hoje, assim como outros países como a China, são os grandes potenciais econômicos do mundo e qualquer decisão que é tomada nesses locais, nesses países, impacta outros países também subdesenvolvidos. Então, assim, qual é a visão já da área de pessoas da sociologia, de pesquisadores como você, enxergam essa postura agora dele? Então, os Estados Unidos eles se apresentam para nós já há muito tempo, né, historicamente, como uma relação comercial imperialista. O que quer dizer isso? O império ele se funda em relações bastante vinculadas às projeções internacionais e à condução de determinados setores da sociedade. No caso dos Estados Unidos, a gente tem 2 grandes campos ali muito presentes nessa projeção do país ou da economia desse país, que é o setor da economia e o setor da política. Os Estados Unidos têm uma grande influência internacional no campo político. Por exemplo, os Estados Unidos decidem guerras, mantêm guerras ou encerram guerras, né? Os Estados Unidos detêm uma porcentagem significativa de controle da economia mundial. E o Trump ele quer dar um pouco assim, a característica imperialista nesse controle. O império implica, por exemplo, em deportação daqueles e daquelas que não fazem parte do projeto. Então, uma característica interessante do império, isso, né, desde a história dos impérios no mundo, é justamente essa limpeza daquilo que atrapalha. Atrapalha, no caso, as grandes intenções de controle, que no caso do Trump é político e econômico. Não tem assim, uma preocupação com a questão social, cultural, religiosa. Tudo que converge para esse controle da economia e da política é bem-vindo. O que não é eliminado. No caso, a deportação é um desses elementos. Faz parte daquilo que os impérios chamam de limpeza daquilo que está atrapalhando. É uma palavra assim, bem forte, mas é uma palavra histórica que é a história do estorvo, ou seja, o que está estorvando, ou seja, atrapalhando. E aí vem toda essa questão de uma limpeza para que o império ele seja realmente uma projeção de unicidade. Então, tem uma questão de hegemonia muito forte aqui, né? E aí você entende uma hegemonia de mercado e uma hegemonia de controle político. E aí agora com a decisão dele de cortar esses recursos internacionais que são destinados às ONGs, por exemplo, como é que isso afeta diretamente, não só Roraima, mas o país inteiro como o Brasil? Então, é uma estratégia que é muito interessante, Beatriz, porque assim, ela não só projeta a hegemonia do controle da economia do país, mas também projeta o líder. É como se ele dissesse, bom, esse é o cara que, né, está tendo coragem e peito, né, e capacidade de mostrar a sua força
né, naquilo que é mais caro para o império, que é a questão econômica. É como se ele dissesse, olha, eu comando a economia do mundo ao lidar com questões que vão afetar direta e indiretamente o mundo inteiro. A questão migratória é uma questão atualmente que afeta todos os países do mundo, né, ou países que estão produzindo a migração de expulsão, ou países que estão acolhendo, ou no caso do Brasil, as duas coisas. Nós produzimos tanto uma migração de saída como uma migração de entrada. Só de brasileiros nos Estados Unidos chegam a 11 mil irregulares, né? Vamos evitar muito o termo ilegal, porque a nossa própria lei de migrações não considera ilegal o migrante que está sem documentos, né? Uma migração irregular, mas ela não é ilegal, ou seja, não é crime migrar, né? O crime é não ter condições, não ter políticas migratórias que garantam a regularização desse migrante, né? Mas a migração não é um crime. E ao projetar a migração como um crime e cortar os recursos destinados à migração, a gente tem um efeito dominó, ou seja, não é só os Estados Unidos tentando varrer do seu território os migrantes, mas é também um controle dos Estados Unidos da migração no resto do mundo, ou seja, de modo muito específico, a migração que depende de recursos, de doações, do fundo do governo norte-americano, que não é apenas um fundo público, é um fundo que resulta de doações bilionárias, né, de setores da economia que lucram com essas doações. Acho que é outro tema interessante para a gente pensar, né? Como que lucra, né? Só para a população que está nos ouvindo aqui, os nossos ouvintes compreenderem, como é que lucra com a imigração? Então, é um fundo que o governo destina para atenção humanitária, né? Por exemplo, para situações de guerra, situações emergenciais, refugiados e imigrantes e tal. Mas é um fundo que ele recebe doações que descontam nos impostos dos doadores, né? Por exemplo, você tem, vamos supor que uma Microsoft doasse, sei lá, bilhões para esse fundo. Em contrapartida, ela tem o incentivo do desconto nos seus impostos. E, ao mesmo tempo, ela tem uma projeção internacional da marca ou da empresa, né? Então, assim, não é uma doação generosa, uma doação gratuita. É uma doação com interesses econômicos muito altos, muito fortes, e que, de fato, resulta em lucros, né? Então, investir nesse fundo não é apenas uma questão de caridade, é uma questão econômica muito forte, né? Ou seja, é uma troca que se faz e é uma troca que beneficia muito mais quem dá do que quem recebe. Para alimentar, de fato, esse sistema que se vive no mundo hoje. Exatamente, né? Isso vai se projetando aqui também, né? A gente tem leis no Brasil que incentivam, por exemplo, a contratação de um migrante refugiado, uma pessoa com status de refugiado, né? A empresa tem diversas vantagens, né, ao contratar essa pessoa. Ou seja, e mais vantagem ainda, porque muitas vezes essa pessoa contratada, ela tem uma formação que ainda não foi reconhecida no Brasil. Então, por exemplo, eu vou contratar um engenheiro da construção civil para trabalhar como auxiliar de construção, o que a gente chama aqui de pedreiro, auxiliar de pedreiro, né? Mas eu sei que ao contratar esse engenheiro, ele vai trabalhar como engenheiro, ele não vai trabalhar como pedreiro. Isso aconteceu muito no caso dos haitianos, quando as grandes empresas da construção civil contrataram os haitianos para a construção da Arena dos Povos da Amazônia, para a construção de todo o complexo da Copa, né? Em preparação para a Copa do Mundo, ali para a construção do estádio e tal. Então, a empresa sabia que ela estava contratando 200 auxiliares de pedreiro, mas essas pessoas todas eram engenheiros com alta formação. Então, o trabalho dessas pessoas ia ser trabalho de engenheiro, não ia ser trabalho de auxiliar de pedreiro. Então, Mas o financeiro não era pago de acordo com a função. Exatamente. A empresa pagava os salários de um auxiliar de pedreiro e tinha o trabalho de um engenheiro. E assim funciona em vários setores da economia da sociedade. Então, assim, contratar um refugiado, contratar um migrante é lucro para a empresa, não é desvantagem, né? E principalmente se a empresa tem toda a sua papelada organizada de forma que ela vai obter descontos.
na contratação desses trabalhadores, né? Então, grandes empresas, atualmente tem acontecido muito isso, as empresas que fizeram convênio com a Operação Acolhida, por exemplo, para oferecer vagas de trabalho em frigoríficos, em empresas de alimentação, conserva de alimentos, né? Então, essas empresas, ao abrir a vaga, né, para levar diretamente um migrante para aquela função, muitas vezes a empresa sabe que está indo uma nutricionista, está indo uma engenheira em alimentação, está indo uma pessoa que tem, né, formação clássica na área da alimentação, mas ele vai contratar para ser auxiliar de manutenção, auxiliar de produção. Né? Mas ele sabe que ele vai ter um trabalho de qualidade. E ele vai ter diversos descontos por contratar, por oferecer vaga para a Operação Acolhida. Então, você tem todo um arranjo interinstitucional, né, em que a empresa privada ela vai ter grandes lucros contratando migrantes. E aí a gente volta um pouquinho deixa eu até pensar aqui, acho que 8 anos atrás, 2017, quando foi criada a Operação Acolhida. Inclusive, esse ano, se não me engano, são 6 anos de Operação Acolhida no estado de Roraima. E quando foi criada, os migrantes venezuelanos, que é o que a gente mais sente aqui no estado, tem haitianos também, mas foi a questão da problemática na Venezuela, política, econômica, que trouxe os refugiados migrantes venezuelanos para o estado de Roraima. Eles estavam todos nas ruas, em situação de vulnerabilidade, debaixo de chuva, de sol, passando fome. Então, naquele momento, né, como a Operação Acolhida veio a organizar essa situação caótica que vivia, né, aquele momento a capital Boa Vista, assim como outros municípios do interior de Roraima. E aí, depois disso que foram feitas as organizações ali, para até chegar ao formato que é hoje, a Operação Acolhida, demorou um pouquinho também para incrementar as instituições como as ONGs. Como é que foi esse processo também? A senhora acompanhou, né, de como era até como é hoje? Então, Beatriz, é uma história assim que tem diversas faces. Eu acho que é importante a gente pensar cada uma delas, né? Primeiro, assim, aquela situação que você acabou de chamar de caótica, né, que foi justamente essa chegada em grande quantidade, número, né? De migrantes, que na verdade começa em 2015, né? Se a gente assim faz uma análise sincera, a gente vai entender que a primeira grande leva de migrantes foram os Uarau. E lembra que o Brasil, o Estado, né, não estava preparado para acolher esses migrantes, e a primeira iniciativa do Estado foi solicitar a deportação. Isso gerou um debate internacional muito grande, né? Várias instituições da sociedade civil que estavam se mobilizando aqui para acolher esses migrantes, para atendê-los, para, né, orientar. E eu me lembro que nessa época... Acolher mesmo, né? Exato. Como eram a maioria indígenas, houve uma grande mobilidade das instituições que lidam com a questão indígena, principalmente vinculadas à Igreja Católica, o Conselho Indigenista Missionário, o próprio Conselho Indígena de Roraima, né, que estavam assim, muito, muito sensíveis, né, a essa primeira dinâmica migratória que foram com os povos Uarau, e houve, inclusive, a decisão de deportação, né? A Polícia Federal respondeu a uma exigência do Estado, né, e que na época era Sueli Campos, né, e houve uma decisão de deportação. A deportação ela só não ocorreu porque houve uma reação da sociedade muito forte, inclusive de mecanismos internacionais que passaram a entender que o Brasil não tem uma política migratória efetiva, ou seja, não tem um fundo destinado para lidar com a questão migratória, e que os estados também não têm, por exemplo, o estado de Roraima. Isso, assim, para a gente é uma questão assim, muito vergonhosa, e foi muito vergonhoso em nível internacional a projeção do que aconteceu com os Uarau, porque revela muitas fragilidades do Estado. Por exemplo, nós somos um Estado de fronteira e nós não temos uma política de fronteiras. Ou seja, um caso de emergência como esse, né? Como é que a gente lida com... A gente consegue lidar muito bem com, por exemplo,
a transição das mercadorias. Mercadoria vai, mercadoria vem, tranquilo, né? Mas a gente não consegue lidar com o traslado de pessoas, né? Com a transição de pessoas. Então, esse movimento de pessoas dos lados tríplices da fronteira, vamos lembrar a Guiana também, é uma questão que faz parte do nosso lugar geográfico, do nosso lugar territorial. Mas o Estado não está preparado para lidar com questões como, por exemplo, as migrações em maior número, em maior quantidade. Então, essa situação, em 2015, primeiro, ela denuncia que nós temos um problema. Por que o Estado tem tanta raiva dos migrantes? Porque a presença dos migrantes denuncia fragilidades do Estado, fragilidades na infraestrutura, no próprio projeto político, que não prevê, por exemplo, a relação com os países vizinhos, prevê a relação econômica, né? A gente tem o professor Max lá na contabilidade, que é um grande pesquisador dessa questão da economia transfronteiriça, né? Então, ele sempre diz assim, não há impedimento para a mercadoria, mas há impedimento para as pessoas. Então, aquele primeiro momento da migração do Zuaral já começa a revelar que nós temos problemas sistêmicos. E aí, isso vai revelando, vai descortinando, né? A gente chama assim na sociologia, você vai descortinando problemas muito maiores. A gente descobriu, por exemplo, que a política migratória do Brasil era muito frágil. Naquele momento, a gente estava ainda sob a égide do Estatuto do Estrangeiro, que era uma lei para lidar com as migrações ainda de 1980, que não tinha passado nem pelo crivo da nova Constituinte, né? E que estava muito ultrapassada, que lidava com o migrante como um forasteiro, um criminoso, né? Com a Lei de Segurança Nacional. Foi a partir de 2017, né, que a gente conseguiu concluir a nova Lei de Migrações, que começou um processo de discussão ainda em 2000, né? Ou seja, foi uma lei que demorou quase 20 anos para ser elaborada, né? E essa nova Lei de Migrações, então, começa a lidar com o migrante como sujeito de direitos. Essa é uma grande conquista que a gente tem nesse processo todo das migrações. E, de forma direta e indireta, a chegada dos venezuelanos nos fez apressar a aprovação dessa lei, porque a gente precisava ter um aparato legal, por exemplo, para liberar recursos do Fundo Nacional de Amparo, né, às questões humanitárias para lidar com situações emergenciais. Então, foi a partir desse marco, né? Então, para nós da academia, o marco da migração venezuelana é em 2015, né, com a chegada do Zuaral. Em 2016, né, como você bem disse, né, houve assim, um crescimento muito intensificado da quantidade de imigrantes que começaram a chegar, ou seja, esses migrantes, a própria existência deles revela que alguma coisa não estava bem na Venezuela. E até então, para nós, a Venezuela era o quê? Era o lugar do passeio, né? Era margarita, compras, né? Perfumes franceses, aquela coisa toda, né? O vinho, o uísque, a bebida, né? E, de repente, a Venezuela é mais do que isso. A Venezuela começa a revelar para nós, com os migrantes, que tem problemas econômicos muito sérios acontecendo ali. Né? A gente sabe que a Venezuela passa por embargos econômicos desde 2000, né? Assim, é um país que convive com embargos econômicos internacionais há muitos anos. É um país que tem muita dificuldade numa direção política, né, do país. Então, essa crise econômica e política do país resulta em migrações. Você percebe que é uma produção, as pessoas não decidem migrar. Elas são empurradas para a migração porque alguma coisa não está certa no seu país. E isso faz com que o próprio migrante ele seja portador de duas mensagens. Primeiro, que algo não está bem na Venezuela. E a segunda mensagem, que não foi muito bem aceita aqui para nós, é que algo também não está bem no Brasil, porque a gente não consegue acolher ou lidar com essa situação emergencial de forma política, sistêmica, né, de forma tranquila. Organizada mesmo, né? Exatamente. Isso tem resultados tremendos, como, por exemplo, o aparecimento e o crescimento da xenofobia, né? Outro elemento assim, muito forte foi justamente a criminalização do migrante. Então, ao invés de eu entender que essa pessoa é resultado de um processo econômico e político injusto, eu centralizo a questão toda no sujeito, na pessoa. E aí a incorrência da criminalização do migrante, né? Então,
como sociedade, a gente ainda não está habituado, justamente porque a migração internacional de ingresso no país é nova para nós, né? A gente lidou assim, com ingressos dos chilenos, né? Mais de 25 mil chilenos em São Paulo, num espaço de poucos anos, na década de 80, os bolivianos, a mesma coisa e tal, mas são estados que, né, têm uma infraestrutura organizacional e um entendimento político muito além do nosso, né? Então, nós aqui tivemos muita dificuldade mesmo, a gente tem que reconhecer isso, né, de lidar com com esse novo momento social, esse fenômeno social. E aí, acho que uma coisa que os migrantes jogaram na nossa cara é que nós não tínhamos nenhum preparo para lidar com isso. Nem com esse sujeito em processo de expulsão, então é uma pessoa que já vem assim, com um sofrimento muito grande, eram pessoas que eram empresários no país, que eram professores, que eram médicos, que eram juízes, e de repente estão, né, sem nada, estão na condição de migrantes. A gente tem uma aluna nossa, uma egressa, né, nossa, que trabalha na Operação Acolhida, a Militza Pérez, que ela diz assim que a Militza foi ministra do governo Chaves, né, durante 2 mandatos, e de repente ela se viu nessa situação do deslocamento, né? E aí ela diz assim, quando eu estava ali na fila do BV8, lá em Pacaraima, para ser atendida, eu não era nada, eu era apenas mais uma mulher na fila das migrantes, né? Ou seja, o que eu fui, o dinheiro que eu tive, o apartamento de última linha com vistas para a praia, não era nada, não significava nada. Eu era ali apenas mais um número, mais uma mulher na fila da migração, né? Então, esse fato fez com que esses migrantes chegassem aqui com uma carga de sofrimento muito grande. E revolta também. Revolta, porque são pessoas que, de uma hora para outra, né? Aquela história, dormiu rico e acordou pobre, né? De uma hora para outra perderam tudo. E quando viram que não tinha mais condições e não tinha dinheiro, por exemplo, para migrar para a Espanha, que é o sonho de todo latino, né? Para migrar para o Canadá, para os Estados Unidos, a única alternativa foi Brasil. O que sobrou foi Brasil, né? Então, aí a gente tem um segundo elemento também que é importante, porque o migrante venezuelano, Beatriz, não escolheu o Brasil, né? O Brasil foi uma falta de alternativas. Então, se ele pudesse ir para outro lugar, ele iria. Eu ouvi muito isso de imigrantes entrevistando eles. Exatamente, porque se ele pudesse ir para outro lugar, ele iria. Ele veio para cá porque era a última esperança, né? Era para onde dava para vir andando, né? Caminhando, de carona. Inclusive, né? E pessoas, a gente entrevistou pessoas que fizeram 800 quilômetros caminhando, embaixo de chuva e sol, né? Com criança, com uma coisa assim. Então, a gente tem pessoas chegando em situação, a pessoa se sentindo perseguida por todo esse sistema. Então, daí que veio a presença do Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, né? Para, primeiro, assim, tentar entender o que estava acontecendo, por que essas pessoas tinham tanta revolta, né, do seu país. E, ao mesmo tempo, aqui também tem uma coisa interessante, Beatriz, porque ao estar aqui, ou seja, ao estabelecer a sua presença aqui, o Acnur também demarca fronteiras, né? Demarca, é um divisor é um direcionamento, né? Ao estar aqui, é como se o mundo inteiro apontasse a migração para cá. Então, ao se posicionar em Pacaraima e em Boa Vista, né, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ou seja, é uma agência da ONU para as migrações, ou para o refúgio, né? Então, aí você já identifica, bom, então é para lá que eu tenho que ir. Os demais migrantes que nunca tinham pensado em vir para o Brasil, quando eles veem a ONU aqui, eles dizem, não, é para lá que eu tenho que ir, porque a ONU está apontando que é para lá. Então, percebe que também o posicionamento das agências é um posicionamento estratégico, né? Se ela se posiciona, por exemplo, no Equador, ela vai apontar a migração para o norte. Ela vai redirecionar a migração para o norte. Mas, ao se posicionar aqui, ela vai reorientar a migração para o sul. É aquilo que uma autora famosa nos estudos migratórios no Brasil, a Rosana Beininger, e o professor João Carlos Jarochinski, que é nosso professor aqui da universidade, eles vêm aprofundando como o fenômeno migrações sul-sul. Ou seja, esse posicionamento das agências redireciona as migrações para o sul, né? E no primeiro momento, muitos migrantes pensavam em entrar no Brasil, passar por aqui para a Argentina, ou para o Chile, ou para o Uruguai, onde eles, né, tivessem, por exemplo, a questão da língua.
mais fácil, né? Para nós parece tudo muito tranquilo, mas a nossa língua é bem difícil, né? Bem complicada. E o fator linguístico é um fator que torna a migração complexa para cá, né? Então, muitos migrantes, né, para não enfrentar a questão da língua, eles pensavam em passar pelo Brasil. Só que a grande questão é que quando se fala de Brasil, né, se a gente comparar o tamanho do território do Brasil com a Venezuela, as pessoas não têm ideia das distâncias, né? Não têm ideia o que ela vai gastar e como é que ela vai, por exemplo, transpor as barreiras que a gente tem físicas, né, para sair daqui. Né? Tem momentos do ano que você mal consegue chegar a Manaus, dependendo das estradas, né? Você mal consegue chegar a Manaus. E dali para frente é uma ilha. A gente está numa região como uma grande ilha, né? Então, assim, a dificuldade de só passar por Roraima e ir para outras regiões ou para outros países começa a ficar inviável para muita gente. Aí entra o papel da Operação Acolhida, que se reorienta, né, em 2016. Aí o governo Temer, também pressionado pelas agências internacionais que já estavam chegando e acompanhando a situação, e as instituições da sociedade civil. Aqui eu me lembro que havia um comitê estadual que mobilizava diversas instituições da sociedade, né, para discutir o tema das migrações. Inclusive a DPU estava nessa equipe, o MP estava, né, as várias instituições da sociedade fazendo uma discussão muito séria e exigindo do governo um posicionamento. E o governo Temer conseguiu, então, aliás, pressionado pelas instituições, ele conseguiu, com uma medida provisória, que agora eu não me lembro o nome, ele conseguiu, com uma medida provisória, liberar um fundo nacional, né, que lida com a questão emergencial. Todos os países têm esse fundo, né, para atender os migrantes aqui, especificamente na fronteira. Daí, quem é que vai coordenar tudo isso, né? Quem é que vai direcionar tudo isso? As agências internacionais, como o Acnur e a OIM, a Organização Internacional para as Migrações, que é outra agência da ONU, já estavam mais ou menos ordenando, né, juridicamente o processo. E o Estado brasileiro, no caso, o governo federal, estabelece uma instituição para ser a grande parceira, que é o Exército. Politicamente, deveria ser a Polícia Federal, porque é a polícia que lida com a fronteira no sentido da documentação, é a polícia que lida com as questões transnacionais, né? Mas o Exército guarda a fronteira, então também faz sentido a presença do Exército aqui, né? O Exército seria um parceiro a mais nessa organização, nessa estruturação da Operação Acolhida, mas desde o início o Exército ele foi assumindo um protagonismo de liderança e foi, então, redefinindo como é que seria o aparato da Operação Acolhida. Aí que vem toda essa parte da logística, então como é que nós vamos atender esses migrantes, né? E aí teve um erro, assim, que a gente analisa que foi, assim, um erro muito grave em todo o processo, que foi o de criar a imediatez dos abrigos. Quando você lida nas orientações internacionais para atendimento a migrantes e refugiados, o abrigo é a 10ª opção, só tem uma depois do abrigo. Né? A 10ª opção quer dizer o quê? Depois de tentar todas as outras alternativas, por exemplo, o recurso para o migrante poderia ser passado via CRAS, via Sistema Único de Assistência Social. O migrante receberia um cartão, sei lá, com R$200 por mês, e ele se viraria com esses R$200 para dar conta, né? Como o governo tem o Bolsa Família, que deposita ali um determinado valor para lidar com cada filho, né? Então, outras agências internacionais, aparatos internacionais de acolhida a migrante, vai tentar todas essas outras alternativas, o cartão, o kit, o aluguel social, diversas outras alternativas, e o abrigo é uma das últimas. Aqui, no caso, o Exército entendeu que o abrigamento seria uma forma imediata de resolver um problema que afetava muito a sociedade local. A sociedade não estava conseguindo conviver com os migrantes. Então, o abrigo, na verdade, isso a gente tem vários estudos na universidade que vão ser muito recorrentes com essa análise, é que o abrigo, na verdade, ele não foi assim para proteger os migrantes venezuelanos, foi para livrar a sociedade desse problema.
Digamos que colocar numa caixa ali um problema que você não quer ver. Exatamente. Então, o abrigamento, ele começou a funcionar como uma espécie de confinamento, né? Ou seja, eu vou retirar os migrantes da vista da sociedade, porque os migrantes estão incomodando a sociedade. E aí nós perdemos, Beatriz, uma grande oportunidade de discutir políticas migratórias, né? Ou seja, discutir políticas migratórias não é se livrar da migração como um problema, é lidar com a migração como uma oportunidade. Uma oportunidade, por exemplo, de trocar experiências, trocar conhecimentos. E às vezes eu fico pensando assim nas nossas instituições, né? E eu falo de casa. O que seria a Universidade Federal de Roraima sem os professores que vieram de outros estados, de outros países? O que seria, por exemplo, do nosso curso de medicina sem os cubanos? Não seria, não existiria. O que seria da química, da física, sem o ingresso dos professores que vieram de outros países? Né? E assim por diante. Ou seja, se a gente vai analisar isso nas diversas instituições, a gente tem muitas pessoas que vieram construir esse Estado, né, doando o melhor de si. E a migração é essa grande oportunidade, né? Nós somos um Estado que foi construído por diversos migrantes, né? Que foi elaborado por diversas levas migratórias, né? Então, a gente teria que aprender muito com as migrações internacionais e aproveitar a oportunidade para ampliar a nossa política migratória, que foi uma coisa que a gente não fez, né? E aí, a primeira crítica que a gente tece à Operação Acolhida é essa, né? Porque a Operação Acolhida, ao invés de nos ajudar como sociedade a nos vermos como uma região de migração, uma região transfronteiriça, para lidar, por exemplo, com a educação intercultural, para implementar de uma vez por todas a educação bilíngue nas nossas escolas desde... Esse é um grande questionamento que eu tenho, assim, desde muito nova. Exatamente. Por que a gente mora na fronteira e não fala duas línguas, não fala né? inglês, não fala espanhol. A gente deveria, no mínimo, falar 3 línguas, né? E a gente não tem essa... Então, nós perdemos uma grande oportunidade. E eu costumo dizer que ainda estamos perdendo, né? A gente tem aprendido muito com as migrações. Eu te falo isso porque na universidade a gente tem aprendido assim constantemente, né, com as migrações. Mas como sociedade a gente ainda está muito reticente. O migrante ainda é o problema, né? E a gente não consegue ver a migração como grandes oportunidades. Oportunidade de trocas, oportunidade de avançar, de ampliar nosso conhecimento, de sair da nossa caixinha, né? Entender. É um grande intercâmbio cultural mesmo. Nossa, né? É uma grande riqueza. Né? Doutora, em relação a isso, aí hoje a gente caminha por todos esses processos, enfim, são muitas camadas, acredito que, inclusive você, né, que você deve ter estudado junto com outros pesquisadores, eu de forma mais externa, apenas acompanhando também, e entrevistando muitos migrantes, muitos especialistas, estudiosos dessa área, mas a gente vê então que se estruturou eu vou até abrir uma aspas aqui agora, o formato que nós temos hoje, os abrigos, inclusive abrigos determinados e diferenciados, né? Um abrigo para a população LGBTQIAPN+, outro para mulheres e crianças, enfim. E aí se cria essa estrutura, esse formato que é hoje, e na sua, de acordo com o que você pesquisa, com o estudo e outros pesquisadores também, o que esse formato que nós temos hoje, como é que ele é avaliado, na verdade, a estrutura que se estabeleceu hoje? Então, essa foi uma decisão da Operação Acolhida, né? De captar esse recurso em nível federal, que estava aí disponível para assistências emergenciais, de somar a esse fundo a contribuição das agências internacionais, e aí que entra o nosso caso em questão, né? Os Estados Unidos. Porque praticamente, Beatriz, 22% dos recursos que vêm para as agências atuarem com as migrações são da USAID, que é um fundo do governo, né, norte-americano, como a gente já comentou antes, para lidar com questões humanitárias e no caso específico, com migrações e refúgio. Aí entra um elemento muito interessante. Até então, o Brasil havia acolhido refugiados do Oriente, né, da Síria, do Afeganistão, da Líbia, né? Mas o Brasil não havia acolhido refugiados aqui da América Latina. Inclusive, em 2000, houve uma grande tentativa de colombianos, né, de serem reconhecidos como refugiados por perseguição do Estado colombiano e tal, e o governo brasileiro foi
muito reticente e não admitiu jamais, né, reconhecer os colombianos como refugiados. A coisa aconteceu com os haitianos. Os haitianos insistiram muito de serem reconhecidos como refugiados ambientais e o eram, né, categoricamente eram, mas o Estado brasileiro resolveu oferecer a eles um visto humanitário, né, e não a condição de refúgio, o status de refúgio. Ora, para o Acnur estar aqui, tinha que reconhecer os venezuelanos como refugiados, porque o Acnur é uma agência para refugiados e é a agência que tem o maior volume de recurso, né, financeiro para lidar com as migrações. Então, para que a Operação Acolhida acolhesse no bolo do seu projeto, né, o recurso do Acnur, que na verdade é um fundo internacional feito por doações dos diversos países que são parceiros, né, da ONU, dentre eles os Estados Unidos, que são os segundos maiores doadores, né, do fundo, tinha que ter refugiados. Então, a gente criou a categoria refugiados aqui. Ou seja, mesmo pessoas que, né, não cumpriam com todos os critérios o status de refugiado, eles foram credenciados como refugiados porque era a única forma do Acnur poder mobilizar esse recurso. Ou seja, Beatriz, a situação é bem complexa, né? Porque a gente criou duas categorias de imigrantes venezuelanos. Às vezes, na mesma família, você tem o pai que está com status de imigrante e a esposa, a mãe, que está como refugiada. Você tem pais e mãe, né? Os pais, o pai e a mãe como migrantes e as crianças todas são acolhidas como refugiadas. Então, assim, a gente criou um status, a gente criou uma categoria de imigrantes para que o fundo pudesse ser destinado a essas pessoas. Então, só para a gente entender assim, que o econômico domina tudo, né? Não é porque o refúgio, o status de refugiado é uma questão política, mas aqui no nosso contexto criou-se uma condição econômica para lidar, né, com um fundo que iria lidar com as migrações aqui. E aí, então, a Operação Acolhida passou a gerenciar esses recursos, né, por medidas provisórias, são recursos que não passam por licitação, que não passam pelo orçamento, né, são recursos liberados diretamente por um decreto governamental. Isso foi todo o restante do governo Temer, depois que destinou assim, que conseguiu, num primeiro momento, recolher grandes volumes de recursos das agências internacionais para criar a infraestrutura. E essa infraestrutura também, Beatriz, ela é bem, bem complexa, porque, por exemplo, todo esse aparato dos abrigos, essa lona, essa logística toda, ela é alugada. O espaço dos abrigos são alugados. Então, a Operação Acolhida não comprou nenhum terreno, não pegou emprestado nenhum terreno, ela criou um mecanismo de aluguéis. E aqui a gente já tem um elemento muito interessante para entender que o fato dos migrantes estarem aqui fez circular muita economia. Uma delas foi com os aluguéis dos espaços onde estão os abrigos, né? Muitos deles alugados pelo Estado, por terceiros, né? Por pessoas e assim por diante. A outra coisa é que esse material todo, né, é alugado e ainda tem que obedecer a uma legislação internacional. Por exemplo, no início nós questionamos muito, o pessoal da arquitetura fez diversas opções a essa lona, né, que é quentíssima, é um negócio assim insuportável, desumano, né? Mas não pode fugir ao padrão humanitário internacional. É um padrão criado lá na Noruega, ou seja, ele é criado para o frio, né, para manter dentro quentinho por causa do frio, e aqui, né, com o calorão que a gente tem fora, ou seja... Vira um forno, né? Vira um forno, né? Literalmente. Ou seja, é uma técnica de outra região, de outro país, de outro continente, aplicada aqui, porque é uma exigência das agências internacionais, né? É o Acnur que decide o padrão humanitário, por exemplo, essa coisa de colocar 40 centímetros de brita no piso, né, no solo de todos os abrigos, é também um padrão de exigência sanitária internacional, né? E então, aqui para nós, essa brita com esse solão, mais aquelas carpas super quentes, a gente tem um verdadeiro forno em todos os abrigos, né?
mas era a única opção que os migrantes tinham, né, para estarem aqui. A gente chegou a ter 6, 7, 8, até 13 mil migrantes confinados em abrigos, né, simultaneamente. Nós chegamos a ter 13 abrigos funcionando no estado, né. Agora nós estamos em 5 agora, com a fechada do Janocoida, né, o encerramento do Janocoida em Pacaraima, que era um abrigo específico para os indígenas. Nós chegamos a ter quase 3 mil indígenas em abrigo, né? E agora a gente está aqui com o abrigo do Jardim Floresta, e aí com esse processo muito tenso de desalojamento dos indígenas que estão no Pintolândia, né? De despejo. Professora, outra questão, aí a gente já entra nessa situação do corte mesmo, da suspensão desses recursos. Com a suspensão, com essa decisão agora da gestão do Donald Trump, quais são os impactos, digamos que imediatos, que são incididos sobre esse trabalho da OIM, da Acnur, aqui em Roraima, dentro dessa operação? É um conjunto de várias instituições, Beatriz. A gente chegou a ter, no levantamento que a gente fez em 2022, a gente estava com 122 instituições trabalhando com migrantes aqui. Só aqui a gente tinha assim, um volume de recursos enorme, ou seja, a migração fez circular muita economia aqui e continua fazendo. Mas qual que é o grande problema dessa circulação de economia? A gente criou uma dependência do Fundo Internacional, né? Tem o Fundo Nacional, que tem um volume importante de recursos, mas o peso maior era o Fundo Internacional. Então, nós criamos uma relação de dependência desse Fundo Internacional, e quando o governo Trump ele encerra o repasse desse fundo, a gente tem um efeito dominó. Não é só o Brasil, o mundo inteiro tem, né, todos os países que estavam na mesma relação de dependência, né, desse controle internacional das migrações, têm consequências, né? E uma delas foi o fechamento imediato de algumas frentes de atendimento que dependem diariamente do repasse. Então, assim, se esse repasse ele fosse destinado a um fundo, no caso, né, do governo federal brasileiro, para o atendimento aos migrantes, e o governo fosse destinando esse fundo de acordo com as demandas, com as necessidades, a gente teria um caixa, né? Um caixa que, por exemplo, mesmo com o encerramento dessa chegada, a interrupção desse recurso da USAID, a gente teria aí uma sobrevida de uns 3, 4, até 5 meses. Para poder se organizar. Exato, e se planejar. Exato. Mas qual que é o modus operandi do repasse do fundo da USAID? É um modus operandi imediato, ou seja, é um recurso que chega a partir do gasto, né? Você vai gastando com pessoal, por exemplo, você vai gastando com instalações, a comida. Só um exemplo assim muito concreto, né? A comida que o Projeto Orinoco, vinculado à Caritas brasileira, que está atuando aqui desde 2018, se não me falha a memória, né? Fazendo a comida aí no PRA, que era o atendimento emergencial, é um recurso que chega todos os dias. Então, chega ontem para fazer o almoço hoje, né? Então, se não chegou ontem, não tem almoço hoje. Então, assim, como é um recurso diário, e isso também é estratégico, né? Porque ao invés da USAID, né, do governo americano, passar esse recurso para um fundo nacional, para o Brasil gerenciar esse recurso, passa diretamente para as agências ou para as instituições que fazem um convênio direto com o fundo, né? Então, isso faz com que essas instituições fiquem na dependência do fundo. Ou seja, não se cria autonomia. A Caritas, por exemplo, poderia ter um fundo, né, com esse recurso que daria uma sobrevida ao projeto. Mas ela assinou um contrato com o USAID de um repasse contínuo, de um repasse diário, né? E ao centralizar, né, toda a atuação, toda a assistência aos migrantes a partir do fundo, ela acaba ficando uma relação de dependência. E o resultado é esse, né? Ou seja, ao encerrar o fundo, encerra-se o trabalho, encerra-se a assistência aos migrantes. Então, é uma estratégia que o governo americano tem para chamar a atenção do resto do mundo sobre a questão migratória, mas, ao nosso ver, enquanto estudiosos e estudiosas, é uma
uma estratégia muito equivocada no sentido de não apresentar soluções para o problema, para a questão da migração, mas de ampliar o problema, né? Ou seja, essa contenção não vai diminuir a circulação de imigrantes. Pelo contrário, né? A gente vai ter, como isso afeta diretamente a questão, por exemplo, da documentação, a gente vai ter muito mais migrantes irregulares, ou seja, em situação de indocumentação. Isso é um problema, é um problema grave, porque quando a pessoa recebe esse primeiro atendimento, e aqui eu acho que a gente precisa realmente reconhecer a importância da Operação Acolhida, né, e de todo o aparato das instituições, que permitiu essa entrada regularizada dos migrantes. Porque estar sem documentos num país é muito grave. E você sabe bem disso, né, Beatriz? Por exemplo, a possibilidade de um migrante ser apropriado por redes que exploram o trabalho análogo ao escravo, ele estando sem documentação é muito maior. Ou seja, a vulnerabilidade, a fragilidade dessa pessoa é muito maior. O tráfico de pessoas se aproveita muito dessas situações de irregularidade porque, querendo ou não, a documentação é uma moeda de troca. Quem não tem documento não existe, né? Quem não tem documento não existe, o que é mais grave, né? Então, assim, ao interromper esse processo que a gente tinha, assim, que inclusive é elogiado no mundo inteiro, né? Da regularização imediata dos migrantes, que, né, o maior tempo que se ficava ali eram 10, 12 dias até conseguir toda a documentação, e isso é inédito no mundo, né? Então, nesse sentido, a gente tem que dar todas as honras à Operação Acolhida, que conseguiu manter isso de forma sistematizada desde 2017, né? Só que a interrupção disso, ao interromper esse processo aqui, eu não interrompo a chegada dos migrantes. A gente continua com essa média de 300 a 500 chegadas todos os dias, né? E são 300 a 500 migrantes que vão continuar entrando todos os dias sem documentos, o que vai ser um problema muito grave, né? Porque, por exemplo, a documentação é uma condição para ele ser atendido num CRAS, para ele ser abrigado num abrigo. Para receber um atendimento de saúde, seja qual for. Nenhum né? abrigo vai acolher um migrante sem documentação, né? E assim, acho que você se lembra, em 2017, 2018, aquelas filas quilométricas na frente da Polícia Federal, né, dos migrantes embaixo de chuva e de sol para conseguir a documentação. E a Polícia Federal tinha até a universidade fez várias campanhas, né, para ajudar lá na pré-documentação e tal, porque a Polícia Federal não tinha um efetivo disponível para atender tantos migrantes, né, diário. Ou seja, nós vamos voltar a 2017, a 2016, porque a gente interrompe esse processo primeiro de atendimento, que é a documentação. A fronteira com a Venezuela está fechada, né? Desde o ano novo, o governo, desde da posse do sempre governo, né? Desde da nova posse do Maduro, a fronteira continua fechada, mas os migrantes continuam chegando, né? Ao invés de entrarem pelas entradas institucionais, né? Interinstitucionais ali, que é o BV8, os migrantes estão chegando pelas famosas trochas, que são aqueles caminhos, né, ali alternativos. Ali você já tem exploração desse caminho, né, por grupos que já estão ali controlando, né, de moto, de táxi, de moto a maioria, porque não dá para entrar carro ali naqueles trieiros, né, naquelas trilhas. E tem muita gente já lucrando com a entrada dos migrantes, né, nessas condições ali, né? Ou gente entrando assim, chegando de forma muito precária, com muito sofrimento, com calo nos pés, com sangue vivo, né, nas pernas, nos pés. E são pessoas que não vão contar com nenhum aparato de acolhimento ao adentrarem a fronteira, né? A tendência é que eles venham direto para Boa Vista, porque vão ficar em Pacaraima esperando o quê, né? Não tem mais o que esperar ali. A tendência é que eles venham direto a Boa Vista, e aqui também nós não temos, né, uma logística de acolhimento, ou para ampliar o acolhimento, primeiro porque tem aí o agravante de estarem sem documentos. Outra problemática que eu acredito que possa surgir com essa interrupção dos recursos é um aumento, como é que eu posso dizer, mas um impacto certeiro na saúde pública, porque sem nenhum tipo de assistência de instalações sanitárias também, reduz esse atendimento aí também das instituições
as pessoas ficam mais vulneráveis e isso acaba ainda impactando a saúde da população. Beatriz, essa questão ela é bem complexa, porque, assim, na verdade, os migrantes, aí de novo, né, por que se tem tanta raiva dos migrantes? Os migrantes, quando começaram a chegar em maior quantidade, e logo, né, as pessoas chegam, elas vão demandar as instituições, né, e elas começaram a demandar saúde, educação, trabalho, elas começaram a denunciar com a própria presença delas que a nossa saúde não estava tão bem assim, né, porque se tivesse muito bem, obrigada, atender 10, 15, 20, 50 pessoas a mais num dia não geraria o impacto que gerou. Então, assim, a saúde já não estava bem para nós, mas a gente estava lidando com isso, né, empurrando com a barriga, não, vai melhorar ano que vem, novo governo, não sei, vamos ver. Aí, de repente, chegam os migrantes e essa nossa desculpa já não funciona mais, né? Aí a gente tem na frente um problema sistêmico que é realmente reconhecer que a nossa saúde não estava bem, né? E os migrantes, na verdade, assim, quando a gente analisa frio e cruamente, eles fizeram um grande favor para a sociedade, que foi o de dizer, né, para nós mesmos e para todo o Brasil que algo não estava bem aqui em Roraima. A saúde não estava tão bem assim, como se projetava, se fazia propaganda, né? Tratamentos mais complexos, né, não tinham aqui. Então, aí começa a ter uma circulação maior de solicitação de atendimento para tratamento em outros lugares. Tratamento fora de domicílio, exatamente, TFD, né? E começa a demandar mais, e aí, de repente, a gente se dá conta que nós não temos tratamentos especializados aqui no estado e a gente precisava ampliar isso, né? A gente está agora puxando sardinha para o meu lado, né, com o Hospital Universitário, ali quase já para funcionar, né? Nos próximos dias já vai começar a funcionar, mas a gente se deu conta que, por exemplo, a universidade teve que assumir também mais essa função, essa missão ali, para contribuir um pouco melhor com tratamentos especializados, né? Com áreas mais específicas que nós não tínhamos realmente no estado, né? Então, nesse sentido, por um lado, a presença maior dos migrantes encosta o Estado na parede, no caso, o nosso Estado aqui de Roraima, né? Encosta o nosso governo na parede e diz, olha, ou você faz alguma coisa, ou o que para nós, como sociedade, foi muito importante. Eu ia dizer um grande favor, né? Mas, assim, foi muito importante, porque os migrantes pressionaram o governo a realmente olhar com mais seriedade para o campo da saúde, para o campo da educação, em todos os setores, né? E ampliar as demandas, né? No campo da saúde, tem esse impacto, porque nós não estamos preparados, não tem, assim, né, um aparato que sirva bem a sociedade a ponto de servir também quem chega a mais. Por outro lado, Beatriz, a gente tem também uma questão interessante no manejo da economia da saúde, que o SUS ele começa a dispensar mais recursos de acordo com a demanda. A mesma coisa na educação. O Fundeb ele começa a mandar mais recursos de acordo com o número de matrículas. Então, assim, ao invés de diminuir, pelo contrário, a gente aumenta, né, o repasse do SUS, o repasse do Fundeb, o repasse das instituições que lidam diretamente com esses serviços básicos. Então, longe de ser um problema, os migrantes, ou a intensificação da chegada dos migrantes acaba sendo solução para nós, porque vai criando novos mecanismos, né, de ampliação de recursos, né, de liberação de recursos, porque você tem mais gente. E, na verdade, assim, de acordo com o último levantamento do IBGE, permaneceu em Boa Vista 106 mil venezuelanos. Então, não é tanta gente assim como a gente... metade da população. Não, isso é 20% da população, né, do estado todo. O estado que é um dos menores em ocupação demográfica, né, um dos menores em lotação demográfica do país, né? Professor, mas mesmo assim, você fala sobre como a migração ela pressiona mesmo o Estado a fornecer mais serviços, e eu vejo isso que você viu. Na verdade, anteriormente, a migração à saúde já não funcionava muito bem, né?
e aí então apresentou esse problema pressionado pelos migrantes. Mas outra questão que eu vejo muito é que a própria migração fez com que o Estado fosse forçado a crescer em todos os setores, né? A gente tem um Estado de Roraima antes da migração, em questão de até questão agrícola, questão pecuária, questão de indústria, e temos um Estado de Roraima depois. Isso também veio a ser intensificado com a pandemia. Muita gente despertou também com a Covid-19 para empreender, para trabalhar. Então, assim, as questões, os problemas, entre aspas, econômicos e políticos, eles tendem a fazer... Inclusive, eu vi uma pesquisa recentemente falando sobre o crescimento dos estados no país, né? E o estado de Roraima é um dos que ele se destaca com menos tempo e maior crescimento. Como é que é avaliado isso pela perspectiva mesmo da sociologia, da academia, da universidade? É assim, Beatriz, a gente teve um crescimento médio de 16%, é o maior do país, né? Enquanto o país está numa média de 2%, nós crescemos 16%. Então, assim, é assustador porque é o maior do país, mas, assim, o que tem por trás disso? É que nós, enquanto sociedade, nós não estamos acostumados a lidar com essa pressão, né? Essa pressão, ela nos desinstala, ela nos desespera, né? E eu fico, às vezes, me colocando também no lugar do governo, no lugar das instituições políticas, né? Porque essa chegada, assim, muito rápida, desinstalou muita gente, né? Desinstalou essa forma de governar, empurrando com a barriga, enganando Balançou o povo. com o modismo. Exatamente. Então, quando você desinstala, você tem reações. Daí isso explica, por exemplo, os discursos xenofóbicos que a gente tem institucionalmente no Estado, né? Que é uma vergonha internacional, né? Isso já foi assim, avaliado internacionalmente como um problema gravíssimo, né? Ou seja, ao invés de entender as migrações como uma grande oportunidade, né, de avançar, de criar... E aí a gente fica fazendo algumas contas, né? Quase enlouquece com isso. O Janison, por exemplo, esse nosso colega lá da contabilidade da universidade, né, que fez essa contabilidade ou essa auditoria social nos negócios da Operação Acolhida, ele chegou à conclusão assim, ó, que se metade do recurso que foi investido na Operação Acolhida em 5 anos tivesse sido investido em moradia pública, a gente resolveria o problema da moradia no Estado. Se metade tivesse sido investido na industrialização do Estado, a gente teria trabalho para todo mundo e mais um pouco. Ou seja, a gente teria... E aí que entra, então, essa questão, né, de que a questão emergencial ela é importante num primeiro momento, mas a gente não pode permanecer no emergencial. Porque se a gente não avançar do emergencial, a gente continua gastando dinheiro com questões imediatas e a gente perde a oportunidade, por exemplo, de investir na industrialização, de investir em moradia pública, né, de investir na educação e assim por diante. É como aquela famosa frase fala, né? Vendendo almoço para comprar a janta. E acho que define bem isso, né? Se você não tem um planejamento, uma organização a longo prazo, você está sempre tapando um buraco ali, que é o que a professora está relatando aqui para a gente, né? Sobre esses recursos que são emergenciais e de forma imediata chegam até as instituições e não se cria esse caixa aí vamos dizer, de reserva para lidar com essas situações de interrupção, de emergência, de mudanças políticas e econômicas no mundo, como agora que foi uma medida tomada pelo governo dos Estados Unidos. E aí entra uma outra questão, professora, que eu queria até que a gente pontuasse. Não era esse o tema a início, o principal, mas falando da Operação Acolhida aqui em Roraima, né, dos impactos da Operação Acolhida, mas uma outra decisão que foi proferida agora pelo Donald Trump é a suspensão também dos recursos para o programa de HIV em países de baixa e média renda em todo o mundo. E isso não diretamente eu digo que foi um recurso destinado, digamos aqui, para o estado de Roraima, mas dentro desse programa acaba impactando todos os países do mundo subdesenvolvidos, de baixa renda, a população. E qual é a preocupação, de forma geral, que se tem com essa medida? Uhum. Beatriz, antes de entrar nesse assunto, eu só gostaria de dizer que na terça-feira, diante dessa emergência, né, internacional novamente, o governo brasileiro reuniu um grupo de emergência, né, para fazer uma discussão sobre como o governo vai atuar, né, nessa questão imediata.
conseguiu algumas parcerias aqui locais. O fato de nós termos uma casa de governo aqui facilitou muito essa reunião emergencial, e foram tomadas algumas decisões que implicam, por exemplo, em pressionar o governo para uma política migratória efetiva, né? A gente está em processo nessa discussão com a segunda Conferência Nacional das Migrações, que ocorreu no finalzinho do ano, né? Mas, assim, estava muito devagar. Com essa situação agora criada pelo Trump, o governo se sentiu pressionado da importância das migrações, né? Mais uma vez. Se sentiu pressionado, mais uma vez, agora em nível federal, né? A, de novo, ter uma postura mais efetiva com relação à questão migratória, né? E aí o governo já tomou várias decisões, já está analisando, né, outros fundos que poderiam ser direcionados para esse atendimento emergencial novamente. Está, assim, com uma logística muito importante de redirecionar órgãos públicos, né, pegando emprestado, remanejando, né, trabalhadores das instituições públicas para a fronteira, para esse atendimento imediato, e tentando dar respostas, né, nessa situação de emergência, agora sim, pensando em que a questão nossa migratória não pode continuar sendo respondida de fora para dentro, ela tem que ser respondida de dentro para fora, né? E eu acho que, de novo, é um fato muito importante, e eu vejo como positivo. O Trump está fazendo um grande favor para nós, ele está pressionando o nosso governo, de fato, a assumir a sua responsabilidade nessa questão migratória, porque como havia, né, todo esse aparato internacional, essa presença, não vou chamar de intervenção, porque eram somas, né, das agências internacionais, isso meio que acomodou o governo também, né, a empurrar com a barriga a questão da política migratória. Todo país sério leva seriamente a questão da migração, né, considera seriamente a questão da migração, não só de quem está chegando, mas também de quem está saindo, né? Então, esse fato fez com que o Brasil acordasse de novo, né, para um problema que nós temos, que é histórico, da saída de imigrantes de forma irregular para, né, de modo especial, Estados Unidos, Portugal, Japão e assim por diante, né, e para pensar ou repensar a operação acolhida. Então, acho que, na verdade, assim, a gente se assusta com essa atitude, né, do Império, mas, por outro lado, é um favor que esse governo faz para nós, sociedade brasileira, para nós podermos realmente repensar a questão migratória de forma mais política, mais séria, mais, né, como ela deve ser. Se organizar mesmo. Exatamente. Essa questão do fundo para a HIV/AIDS é bem parecido com o que aconteceu com as migrações, né? Os Estados Unidos, assim, historicamente, a partir da década de 80, foi meio que assumindo uma condução internacional, né, do controle da AIDS no resto do mundo, né? O controle no sentido da assistência, né? Tem muitos interesses por trás, né? Os principais laboratórios de produção de medicamentos, né, para o coquetel vêm de lá. Então, há um interesse internacional nesse sentido ali, né? De controlar, por exemplo, a distribuição de medicação para o resto do mundo. Aqui no Brasil, a gente tem uma política de HIV/AIDS bastante consolidada, né? Inclusive, na América Latina, é um dos poucos países que consegue manter o tratamento totalmente gratuito pelo SUS, mas o SUS paga um alto valor para essa medicação, né? E praticamente é um valor definido pelos laboratórios, que, na sua grande maioria, estão nos Estados Unidos. Então, daí, a gente tem também essa questão econômica, né? De novo, orientando questões que são muito graves, né? Em nível internacional, quem estava cuidando dessa parte era o UNAIDS, que é uma instituição das Nações Unidas para HIV e AIDS, mas estava vinculada à Unesco, e que é outro braço, né, das agências internacionais, lidando, então, com todo esse aparato de pesquisa, tecnologia, acompanhamento e, principalmente, a garantia do tratamento, né? A UNAIDS trabalha muito também com prevenção, né, com orientação, educação, prevenção HIV e AIDS e outras, né, doenças infecciosas transmissíveis sexualmente. Agora são as ITs, né, não são mais
DST-AIDS, né? São as Doenças infecciosas, doenças né? infecciosas transmitidas sexualmente, né? Então, a UNAIDS vem fazendo um trabalho em nível mundial, né, nessa questão, com uma atuação muito séria, muito... Aqui nós tivemos agentes vinculados à UNAIDS Unesco durante, eu acho que 5, 6 anos. Eu me lembro bem de um companheiro que veio diversas vezes aqui fazer todo um treinamento, criar núcleos de atenção a pessoas portadoras de soropositivo, né? O Paulo, agora me esqueci o sobrenome dele, que acompanhou isso de forma muito séria aqui conosco, né? Envolvendo a universidade. Para você ter uma ideia, nós fizemos curso na universidade que durou 2 anos, né? Para responder a essa demanda de formação, com a participação de muitos migrantes, com a vinculação do abrigo que naquele momento acolhia de modo muito específico pessoas LGBTQIPNA+, que também abraçaram essa luta contra HIV/AIDS de forma assim, muito séria, né? Então, ao interromper esse recurso, o Trump ele bota em discussão essa condução internacional, né, da saúde vinculada a HIV/AIDS, né? O Trump tem uma coisa assim que é próprio da extrema-direita, vinculado ao conservadorismo, que é o de, ao invés de trabalhar com a consequência, trabalhar com a prevenção. Não, desculpa, o contrário. Ao invés de trabalhar com a prevenção, trabalhar com a consequência, né? Porque a consequência, ela vai mobilizar muito mais recursos do que a prevenção. Ou seja, se você tiver um trabalho sério de prevenção, de orientação, de informação, né? Ou de aparatos de prevenção que diminuam o nível de contaminação, você tem menos A demanda mesmo? Você tem menos lucro dos laboratórios, por exemplo, que fabricam a medicação né? O laboratório Não existe demanda, né? Exatamente. O laboratório só vai lucrar se tiver mais gente infectada, né? Mais gente doente né? Então, nesse sentido, é muito interessante porque ao interromper os recursos que lidam com o fundo público, ou seja, que promovem, por exemplo, que permitem ao Brasil, por exemplo, continuar um processo de tratamento totalmente gratuito, você canaliza esforços para o privado. Então, quem vai reassumir esse controle, de novo, vão ser os grandes laboratórios que lucram muito com isso. Então, tem toda essa questão por trás, né, que não é assim apenas questionar o direcionamento de recursos para as instituições públicas, mas é saber que tem interesses econômicos muito maiores por trás disso. Enfim, são muitas camadas e uma complexidade imensa, né, diante de todas essas questões apresentadas. Mas, assim, como você prospecta agora, né, de acordo com o comportamento que o governo norte-americano tem tomado para os próximos meses, para os próximos anos, né? E para as soluções também que o Brasil pode tomar diante disso. Uhum. Beatriz, por exemplo, nessa questão do fundo para a AIDS, né? Para HIV em nível internacional. A UNAIDS havia assumido uma postura assim, muito intensa de dispensar a maior parte do recurso não para a doença, mas para a prevenção. Ao não ter mais esse aparato de orientação, de formação e tal, você tem menos orientação, logo você tem mais pessoas doentes, mais pessoas infectadas, né? Com a migração é a mesma coisa. Ao interromper um processo de atendimento aos migrantes, não significa necessariamente que eu estou resolvendo o problema da migração. O migrante não é um problema, mas a migração é um problema, né? Por quê? Porque a gente tem todo um modelo de sociedade produzindo a migração e produzindo de forma muito sofrida, né? Porque é uma migração que tem sido produzida com expulsões, com violência, com muito sofrimento, né? Então,
tem duas questões aqui que a gente analisa em nível assim dos estudos e das teorias que são importantes da gente pensar nesse momento. Criminalizar o migrante não resolve a migração. A gente precisava ter um momento assim que os países começassem a entender que o migrante ele tem o direito de migrar, sim. Toda pessoa tem o direito de migrar. Mas muitas pessoas não estão tendo o direito de não ter que migrar. Então, não ter que migrar talvez fosse a grande chave para reordenar essa circulação mundial. Então, se a pessoa tivesse, por exemplo, aqui um bom trabalho, um bom salário, ela tivesse respeito, né, por aquilo que ela faz e dignidade, ela não pensaria em migrar. Né? Se eu tivesse todas as possibilidades de estudar, de aperfeiçoar, de especializar, aqui eu não sairia para estudar fora do Brasil. Né? Então, assim, a grande questão é pensar o direito de não ter que migrar. Eu acho que esse é o ponto central. Expulsar migrantes, cortar recursos, não vai resolver o problema da migração. Ou seja, o migrante não é um problema, o migrante é um sintoma de que algo não está bem na sociedade. Então, se a gente tivesse, assim, políticas e uma reflexão permanente, né, para pensar melhores condições em regiões mais afetadas, no caso, vamos pensar a migração internacional de brasileiros, né? Para repensar, por exemplo, o estado de Rondônia, que hoje é um dos estados que mais expulsa, né, brasileiros indocumentados para os Estados Unidos. O Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, que continua sendo ainda uma das regiões com maior número, né, de pessoas fora do Brasil. Não só nos Estados Unidos, mas também na Itália, em Portugal e assim por diante. Né? Então, se a gente pensasse em mecanismos que desenvolvessem essas regiões, sem necessariamente as pessoas terem que sair para desenvolvê-las, porque aí entra também uma outra questão que as migrações promovem, que é muito importante, que é a economia das remessas. Né? Hoje, se a Venezuela está conseguindo assim, se estabilizar um pouco na questão da alimentação, da saúde, é por conta do dinheirinho que as pessoas que migram mandam de volta para o seu país. Né? A gente tem regiões inteiras no Brasil. Recentemente eu fui visitar uma região em Rondônia, ali a região de Rolim de Moura, Cacoal, de Paraná, que é uma das regiões que mais recebe remessa dos migrantes. Assim, essa região avançou tremendamente, cresceu tremendamente, né, nos setores da economia com as remessas. Ou seja, a migração também tem disso, né, de retornar para o país de origem boa parte da economia que o migrante consegue fazer, trabalhando às vezes de forma desumana, né, no outro país. O que a gente questiona aqui, Beatriz, é o custo humano dessas remessas. A gente sabe de muita gente que está aqui hoje, né, pedindo dinheiro no semáforo, comendo miojo todos os dias, nada contra, mas não é alimento, né? Para sobrar no final do mês 50, 100 reais para mandar para a família na Venezuela. E esses 50, 100 reais vai fazer muita diferença, né, para quem está lá passando fome, que não tem medicação e assim por diante, né? Então, o que a gente analisa é isso, que é uma oportunidade que nós temos de realmente rever, né, a questão migratória no Brasil, de pensar os brasileiros fora do Brasil também, essa situação dos deportados chegando aí acorrentados, algemados e tal, assim, é uma ofensa para a sociedade, né, porque não são criminosos, são pessoas que saíram para tentar a vida, né, para melhorar de vida lá fora, não saíram porque cometeram crimes, né, então eu acho que são questões assim muito sérias e que nos fazem rever mesmo, né, muito seriamente a questão migratória no Brasil, repensar os mecanismos de expulsão e, ao mesmo tempo, estabelecer relações de reciprocidade. Ou seja, se eu acolho bem os migrantes aqui, eu posso exigir que os outros países acolham bem os brasileiros também. E é isso, com essa mensagem a gente encerra, né, sobre acolhimento de ambas as partes, né? Se acolhe bem aqui, espera-se que se acolha também em outros países. Eu não acredito que seja muito a realidade de algumas culturas em outras regiões do mundo, até por conta da xenofobia, mas é a expectativa que se tem e que a gente, de forma esperançosa, mais espera. Eu agradeço muito, professora, doutora, né? Enfim, com todo esse conhecimento compartilhado aqui conosco. Eu acredito e espero que muita gente tenha, que ouça essa entrevista, essa conversa e reflita muito sobre o próprio comportamento como pessoa, né, que mora aqui, ou seja,
brasileiro, ou seja, venezuelano, haitiano, migrante, e que reflita sobre toda essa situação que a gente vive no mundo. Não é uma problemática dos Estados Unidos, de outro país, é uma realidade que nós vemos aqui no estado de Roraima. Muito obrigada, professora, e eu deixo esse espaço também para você fazer suas contribuições finais. Beatriz, eu que agradeço imensamente essa oportunidade, né? Assim, você vê que eu me empolgo, é um tema que a gente estuda há muitos anos, né? E teria muito mais coisa para conversar sobre o tema, né? Mas, assim, eu sou apaixonada pelos estudos migratórios, já deu para perceber, né? E eu entendo a migração como uma grande oportunidade, um direito, né? O migrante tem direito de migrar, mas tem o direito de migrar com dignidade, com respeito, tem o direito de ser acolhido, tem o direito de ser reconhecido como sujeito de direitos, né? Então, que a migração não tire das pessoas a sua cidadania, a sua dignidade, a sua... humanidade mesmo, humanidade, né? Então, que a migração seja realmente uma oportunidade, não seja uma punição para as pessoas, né? E, ao mesmo tempo, que a migração, que como sociedade, a gente pense também o direito de não ter que migrar, né? Não ter que sair, não ter que deixar, passar saudade, né? Ficar longe, que isso não é bom para nenhum ser humano, né? Então, que a gente reflita mais a questão migratória nessa perspectiva. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, muito sucesso, professora. E assim a gente vai encerrando mais um podcast Entrevistas DPE, hoje com essa conversa riquíssima com a professora Márcia Maria de Oliveira, doutora em Sociedade e Cultura na Amazônia, socióloga, trazendo esse grande conhecimento para a gente. E eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida, digita Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!